Eu saúdo nesta noite a noiva do Cordeiro com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A você, ouvinte desta live, que Deus possa estar entrando com providência nesta noite na sua vida. Compartilha, porque sabemos que Deus, Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias na vida do ser humano. Amém, meus irmãos? Sem perca de tempo, abramos as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 2. Está escrito: cobiçai e nada tedes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combatei e guerreai, e nada tedes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pediu mal, para gastardes em vossos deleites. O versículo 4, adúlteros e adulterais, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os cuidado de vós, quando o Senhor nos alerta, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito é quem em nós habita, tem ciúme? Antes da maior graça, portanto, diz Deus, Ele resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Para encerrar o 10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Dentro deste versículo, meus amados irmãos, dentro dessa introdução, dentro desse texto sagrado, aumenta mais um pouquinho, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, se dirige a nós como autêntico profeta, dizendo: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Chegar-se a Deus é se dirigir a Ele com a reverência e o santo temor. Todas as vezes que o homem se chegou a Deus, Deus também se achegou ao homem e atendeu a sua necessidade. Chegar a Deus significa buscar sua face. É se aproximar dele com o coração contrito e quebrantado. Chegar a Deus é buscar a sua face com humildade e adoração. Engrandecido seja o nome do Senhor, que é para toda a eternidade. Dentro desse texto sagrado, Tiago, apóstolo do Senhor, ele nos traz essa narrativa para os nossos dias. A mensagem de Tiago é mais do que necessária para os nossos dias. Ele é urgente, indispensável para hoje. Em 1 Reis 18:30, o profeta Elias já havia advertido o povo neste termo, dizendo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele.
e reparou a alta do Senhor que estava quebrado. O altar do povo estava quebrado. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 2, o profeta Azarias também saiu ao encontro do rei Asa e do povo, dizendo: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Em Isaías 55, versículo 6, o profeta Isaías, ele revela a urgência do homem se achegar a Deus, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. No livro de Amós, capítulo 5, versículo 4, o próprio Senhor adverte a Israel, dizendo: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me, ei e viveis. Buscar-me-ei e viveis. Como devemos nos achegar a Deus? É uma pergunta que traz ao homem um despertamento dentro dessa comunhão. Devemos nos chegar a Deus, porém não de qualquer maneira. Devemos nos achegar a Deus com um coração quebrantado. Em Salmos 51, versículo 17, a palavra afirma: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Devemos nos achegar a Deus com todo o nosso coração. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias 29:13, o Senhor ele fala por meio do profeta dizendo: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Devemos nos achegar a Deus com a confiança. Por exemplo, você vai para o livro de Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 16, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Devemos nos chegar a Deus com humildade. Você vai ver no livro de Tiago 4:10, o apóstolo Tiago ainda escreve dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus. Aí você pega para fazer um resumo dentro deste tema: chegai-vos a Deus. O Senhor está sempre pronto a nos atender e a nos socorrer. E nos momentos em que mais precisamos, basta-nos achegarmos a Ele com um coração quebrantado e contrito, com confiança e humildade. O Senhor se achegará a nós e inclinará os seus ouvidos ao nosso clamor. Santo de Israel, esteja presente aonde você estiver aí agora, minha irmã. Que Deus possa visitar a nossa nação nesta noite de uma maneira sobrenatural. A nossa nação precisa se chegar a Deus. A nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Você é uma escolhida, você é um escolhido. E dentro desta lição, dentro desse texto sagrado, você está observando que o irmão de Jesus, chamado Tiago, ele se dirigiu a nós como um autêntico profeta, dizendo: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Como que eu faço, pastor, para me aproximar do Senhor, para viver uma vida intensa em comunhão com o Senhor? A Bíblia, ela é bem clara quando ela revela: entrega o teu caminho ao Senhor
confia nele e o mais ele fará. Você, quando entrega nas mãos do Senhor Jesus, você sabe que a fé, ela vai revelar quem somos, se confiamos ou não. Ter o fruto, se chegar a Deus, quando você está próximo do Senhor, você vai se aproximar do Senhor a cada dia. As situações, as adversidades, ela está te empurrando para a presença do altar, para a presença do Senhor. Porque o que cabe ao homem, à humanidade hoje, é conhecer o poder de Deus. Muitos falam de um Cristo, mas vivem uma vida totalmente destruída. Muitos falam de um Jesus que tem no coração, mas eles não têm entendimento do poder da palavra que pode o alcançar. Muitos dizem que estão com Jesus, mas têm uma vida emocional equilibrada. Muitos revelam que está com Jesus, está próximo de Jesus, mas não toma atitude para que o poder da fé, o poder da palavra venha o alcançar. E Tiago nos ensina, a primeira coisa que o homem deve temer é Deus, é a Deus. É o princípio da sabedoria. E quando eu aprendo, há um despertamento sobre o nosso ser, que você não foi preparado e preparada para viver com uma ausência do nosso Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Se o Espírito Santo está na tua vida, pode se arrebentar tudo, pode quebrar, pode vir todos os levantes, pode vir cara feia, pode vir pessoas te desprezarem, não dá nada por você, mas você tem uma comunhão com o Todo-Poderoso. E o que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? O próprio Jesus, ele chama seus discípulos, ele passa as instruções, quando ele diz que ele é o caminho. Se eu dou um passo em falso fora do caminho, eu estou correndo um grande risco. Nós não podemos negligenciar nossa fé, porque você está sendo observado em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida, na sua área familiar, espiritual, na sua saúde. É preciso ter os cuidados necessários para que tudo venha acontecer de acordo com os conformes. Quando você está na presença de Deus, a sociedade ela vai querer ver resposta daquilo que você prega diante deles. O testemunho. Satanás ele não vai temer ao que eu estou pregando, ele vai temer ao que eu vivo, ao que você vive. E você está lutando a cada dia na proporção para que o Espírito Santo ele venha abrir o nosso entendimento, nos revelar a sua vontade, para que você se achegue mais a Deus. Por isso que as coisas têm apertado, as situações, as adversidades, por quê? Você está numa guerra, o cristão está numa guerra, aleluia, com as trevas. Você não tem orado pela tua mãe? Você não tem orado por todos os seus familiares, pelo seu filho, pelo seu esposo? Então você está no combate, porque a sua luta não é carnal, a sua luta não é contra o teu vizinho que se levantou com você ainda hoje ou ainda ontem, te desprezando, querendo ver a tua queda, querendo arrancar a tua graça, porque o inimigo ele sabe o teu ponto fraco. Quando você está na presença de Deus, quando você se achega a Deus, você está revestida. A igreja brasileira, ela aguarda um grande avivamento. Você não levanta um prédio, meu Deus, colocando os tijolos, a base dele em cima da terra, tem que ter alicerce. E dentro dessa mensagem, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele está nos revestindo, para que quando Deus te erguer, todos vejam Cristo na sua vida. Através das suas atitudes, através do seu clamor. Eu vou orar, eu vou perseverar, porque eu sei que esta causa, o meu Deus, Ele vai honrar.
dentro dessa mensagem é mais do que necessário para os nossos dias. Ela é urgente, indispensável para hoje. Lá em 1 Reis, Deus sempre levantou os profetas no passado, como Deus tem levantado a tua vida também no meio dos teus. O profeta Elias, ele já havia advertido o povo neste termo, dizendo: chegai-vos a mim. E todo o povo o chegou a ele. E reparou o quê? O altar. O nosso altar, ele tem que estar, aleluia, reparado. Ele tem que estar apto em santidade, em separação, que é santidade. Porque, irmãos, a tendência do nosso inimigo é tentar quebrar este altar, é tirar a tua paz, é alguém da tua casa se levantar contra você. A sua luta, você está aí como coluna. Você não pode dar um mau exemplo, você não pode arregaçar a manga, sair na carne, falar o que vem na tua mente e depois você se arrepende, a pessoa fica magoada e o inimigo, ele abre brecha. Aí vem o que? A tristeza. E Deus está nos ensinando nesta noite a como utilizar as armas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela começa primeiro, para tudo dar certo, tem que estar com o nosso altar na presença do Senhor, que é a nossa vida. Tampar as brechas, porque pessoas que convivem, que observam você, eles estão analisando os teus testemunhos, os teus frutos. Não se fala mal de alguém. Se o Espírito Santo habita dentro do teu ser, você não é mais a mesma pessoa. O fruto do Espírito Santo, ele é totalmente diferente. Você vai suportar, porque esta prova não vai matar você, filha. Esta prova não vai te matar, filho. Deus te chamou, aleluia, para servir, para o adorar com excelência. Você tem na terra um plano, tem uma missão. É através do teu clamor que as vidas vão ser o quê? Alcançadas. É através da tua perseverança, do teu testemunho, que você vai trazer outras pessoas. Porque muitas pessoas, para vocês terem uma ideia, dentro da nossa nação, as autoridades estão batendo cabeça, precisando de algo que não tem dinheiro que venha comprar, de pessoas autênticas, de pessoas com um altar que está na presença de Deus, aleluia, edificado, que venha ser exemplo, que venha ser uma voz, que venha ser boca de Deus, que venha interceder, que venha clamar, que venha perseverar, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, porque aqui nesta terra nós estamos de passagem. Você representa um reino, uma responsabilidade, e Jesus, ele escolheu você. Quando ele diz, em 2 Crônicas 15:2, o profeta Azarias também saiu ao encontro do rei Asa e do povo, dizendo: ouve-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele, e se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Eu quero sim a minha bênção na minha casa, na minha família, a minha família. Eu profetizo que eu estou igual a Noé, você também. Que todos vão entrar dentro da arca, minha irmã. Não abra mão da promessa de Deus. Deus não tem falado contigo através da sua palavra. Ele é fiel. Ele honra aqueles que honram a Ele. Se você está sendo fiel, buscando, perseverando, se prepara, porque Deus, ele vai te surpreender. Quem anda com Jesus não precisa andar se justificando. O sangue de Jesus é quem nos justifica diante dos homens. Porque muitos estão em busca de aparência. Muitos estão requerendo aquilo que eles não podem honrar. Mas Deus diz em Isaías 55:6, o profeta Isaías revela a urgência de um homem se achegar a Deus, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Se ele diz que é para invocar, vamos clamar. O segredo é bater na porta até ela se abrir. Não desista não, minha irmã.
Deus, Ele está chegando com uma surpresa, com uma resposta a qualquer momento. Nos faz lembrar de José. José, ele foi dormir escravo e levantou príncipe, governador do Egito. Deus, Ele tem resposta para a tua vida. Deus não é Deus de confusão. Não deixa a sua cabeça ficar emaranhada com o que falaram para você, não. Se alguém vier com um comentário desnecessário, repreenda o demônio na vida dessa pessoa. Que Jesus não fez fofoca de ninguém. Jesus é um Deus santo. Jesus quer pessoas compromissadas, separadas, preparadas para representar a santidade dele. E você é escolhida do Senhor. Mas quem é você? Você é elegida nele, é para ele. Você é boca de Deus, porque uma fonte de água, ela não pode jorrar dois tipos de água. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou a gente é luz, ou a gente é treva. Ou a gente está do lado do Senhor, ou está do lado do adversário. A escolha é nossa. O Senhor nos dá a liberdade para escolher. Se você quer ser cheia do Espírito Santo, eu vou te ensinar uma receita dentro da palavra. Seja sincera, seja sincero. A sinceridade, ela move o coração de Deus. Um coração aquebrantado, Deus, Ele entra com uma intervenção. Porque não adianta, você não quis aonde você quer chegar. Mas Deus, Ele quer. Aleluia. Deus, Ele te colocou essa responsabilidade e você está querendo fugir. Você não pode fugir do compromisso com o Senhor. Adore a Ele, aprenda a fechar a boca, aleluia, porque a Bíblia diz que o sábio, ele se cala, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Você não quer chegar a Deus? Você não quer ser cheia do Espírito Santo? A oração mais poderosa que há, só tem uma, é aquela que tu chega no teu quarto, tu entra, fecha